Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu vou falar a respeito de um tema extremamente importante, que é a depressão, a melancolia e a tristeza. Bom, primeiro eu vou explicar um pouco como funciona o cérebro humano em relação a esses estímulos, tá? O cérebro humano, ele tem um sistema chamado serotoninérgico, tá? Que significa que é um sistema que recebe um neurotransmissor chamada serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, do prazer, né? E ele é ligado a um outro neurotransmissor que é chamada de dopamina, que é o da recompensa, tá? Dopamina, quando você faz algo que te traz algo positivo, você sente essa recompensa, e isso alimenta o nosso sistema límbico, que é uma região do cérebro que ela faz um círculo dentro do cérebro, faz uma espécie de uma coisa oval dentro do cérebro. Isso gera o prazer, o bem-estar, tudo isso, né? Então, ao longo da vida, conforme a gente vai recebendo as aprovações ou as negações, a gente vai receber esses estímulos e vai aprendendo o que é prazer e o que é desprazer, o que é positivo e o que é negativo, tá? Isso acontece de uma maneira relativamente simples no cérebro humano, né? Então, quando você é um nenê e você vai crescendo, né? Primeiro você precisa de coisas mais simples, de alimentos, você precisa de toque, né? Do estímulo sensorial. Você vai recebendo estímulos, depois você vai crescendo, vai tendo contato com seus pais ou com seus cuidadores, né? E o cérebro humano vai entendendo muito bem como ele vai conseguir melhor as coisas que ele precisa, que vão se manifestar basicamente através do afeto, através do amor, né? Então, aquilo que eu faço, eu recebo atenção, eu recebo amor dos meus pais, dos meus cuidadores. Aquilo eu recebo repreensão, represália, então não vou fazer aquilo. E o cérebro humano vai se formando e vai fixando imagens a respeito do que ele deve fazer, a respeito do que ele não pode fazer para não ser aceito, né? Isso durante um bom tempo, isso funciona muito bem. Você sobrevive a essa fase da infância e de adolescência, você se torna um ser sociável, né? Em que você sabe se portar na sociedade, que você sabe quando você deve falar alguma coisa, quando você não deve falar alguma coisa, quando você pode fazer algo que você tem vontade, quando você deve inibir aquela vontade que você está tendo, para ser um ser sociável, que se mantém dentro da nossa sociedade. Em algum momento isso vai se tornar uma grande prisão, uma grande armadilha, e existe esse segundo momento em que realmente é importante esse movimento de libertação, né, dessas estruturas inibitórias que vão se tornando máscaras do ser humano, tá? Mas voltando na questão da depressão, da melancolia e da tristeza, esse sistema nosso serotoninérgico, de serotonina e de dopamina, né, ele pode ficar doente. E infelizmente este hoje é o grande chamado o mal do século. Bom, a depressão, de um ponto de vista bioquímico, ela se manifesta como uma dificuldade dos receptores da serotonina. Não é a falta da serotonina que causa a depressão, né? A gente imagina que a falta do hormônio, né, do neurotransmissor que faz com que você tenha bem-estar, que causa depressão. Mas não é. É a falta do receptor, daquela estrutura que recebe aquilo. Então isso vai se manifestar com você vivendo situações que normalmente você teria prazer, você teria bem-estar, mas de repente você não sente mais aquele prazer. Você não sente mais aquele bem-estar. Muitas vezes porque durante tanto tempo você parou de sentir isso, você se desconectou dessa fonte, que quando ela chega, o seu corpo entendeu que não tem por que ela estar lá.
Não sei se eu estou me fazendo claro. Tá? Então, do ponto de vista bioquímico, a depressão ela tem uma manifestação química que muitas vezes vai precisar de tratamento com medicação para poder expor. Né? E as pessoas que estão deprimidas, eu preciso fazer um intervalo e falar de uma maneira muito clara. É muito comum essa crença. Não, eu não vou tratar a minha depressão com medicamento porque depois eu vou ficar viciado na medicação, porque eu não quero ficar dependente. Tá? E as medicações para depressão, elas não causam dependência. O que causa dependência é álcool, o que causa dependência é cigarro, o que causa dependência são drogas. Tá? Esse mecanismo de prazer imediato causa dependência. Porque você aumenta muito o neurotransmissor da dopamina, causa um prazer químico que é falso. E aí, como está em excesso, você também inibe a formação dos receptores. Então, as drogas, o cigarro, o álcool, né, em algum aspecto, eles causam sim depressão. As medicações para depressão não, elas aumentam os receptores. Se você não tiver atividades prazerosas, você vai continuar, né, sem sentir o prazer. Mas você tendo um estímulo, você vai voltar a sentir esse prazer. E aí vem as duas principais características da depressão, que é muito importante que todos saibam. A primeira, todo mundo tem uma ideia geral, que é você sentir tristeza durante o dia, a maior parte dos seus dias, durante um período longo. Mas a segunda, as pessoas não identificam muito. O termo médico é anedonia. Mas o que significa anedonia? É a perda do prazer nas coisas que você anteriormente tinha. Vamos dar um exemplo. Você gosta muito de sair com seus amigos ou de ouvir um show de música. E de repente as pessoas te convidam para aquilo que você gosta muito. Eu dei um exemplo, mas podem ser vários. É importante que cada um que está ouvindo esse vídeo pare um segundo e pense: quais são as atividades que eu tenho mais prazer? Ou pelo menos que eu tinha mais prazer. E será que se essa atividade você for convidado para fazer hoje, você vai ter esse prazer? Será que essa atividade você vai desfrutar e você vai se animar como você normalmente se animaria? Se a resposta é não, você deve reavaliar. Você deve pensar bem. Será que eu estou com depressão? A depressão, ela tem vários outros sintomas psíquicos que vão alterar a vida da pessoa como um todo. Muitas vezes indo para o corpo esses sintomas, como por exemplo alteração do sono, alteração do apetite, para mais ou para menos, alteração da libido. E tem alguns sintomas que são psíquicos também, como sentimentos de culpa recorrentes, pensamentos de catástrofe, de coisas horríveis, pensamentos de morte, que podem ser só pensar a respeito da morte ou só ficar vendo situações terríveis e de morte ao longo do dia, ou podem chegar realmente ao pensamento de suicídio, que tem 3 graus o pensamento de suicídio. A pessoa pensar a respeito de suicídio, a pessoa querer se suicidar de fato e a pessoa programar o suicídio. Eu vou me matar de determinada maneira. Né? E essas 3 fases são fases de extremo risco à vida. E independente da fase em que você está, se você está na 3ª, isso é mais urgente, mas se você está na 1ª, isso também é uma urgência. Isso exige um atendimento de urgência médico. Você precisa ir a um pronto-socorro, você precisa conversar com uma equipe médica imediatamente. E se eu estou falando com um familiar de alguém que está deprimido, é importante você fazer esta pergunta diretamente. Você está pensando em suicídio? Se a pessoa responder que sim, você deve encaminhar essa pessoa para um atendimento médico imediatamente. Tá? Ninguém vai colocar na mente de outra pessoa a ideia de se suicidar. Então pergunte, é importante que isso esteja claro.
Tá? Quando a pessoa está em depressão com esses sintomas que eu falei, né, ela precisa de um tratamento médico. Tá? A pessoa que está no que eu chamo de melancolia é a pré-depressão, ainda não tem sintomas no corpo, mas já está perdendo prazer, já passa períodos de tristeza, né? Ela já está se instalando, né? E uma forma mais leve ainda seria a melancolia. É aquela pessoa que começa a ter um isolamento social, começa a não ter prazer para levantar de manhã, a vida começa a perder o sentido. E é importante da gente entender, né, as gravidades disso para perceber as origens disso. Normalmente, a depressão ela pode ser instalada por uma situação muito difícil da sua vida em que você está vivendo. Então, uma perda de alguém próximo, um término de um relacionamento, a perda de um emprego, uma coisa que tem uma quebra muito intensa, que destrói a sua autodefinição de quem você é. E aí, diferente da ansiedade, que é o vídeo anterior, a depressão ela vai se manifestar com a mente visitando o passado. Em vez dela ir para o futuro, naquele túnel do tempo, ela começa a revisitar o passado. Porque era assim, por que não é assim mais? Normalmente a pessoa cai num estado de vitimismo muito grande, em que ela se sente uma vítima das circunstâncias, em que ela se sente uma devedora do mundo, de Deus, da vida, quer dizer, todos estão devendo coisas para ela, todos esses sintomas desse estado. Né? Ela pode se manifestar também através de uma coisa que não é tão intensa como uma quebra brusca, né? Mas com a pessoa não estar numa situação que tem a ver com ela. E isso é muito mais comum. Então, ela não está trabalhando com aquilo que ela gosta, ela está fazendo algo que não tem a ver com ela. Ela está se fazendo mal dessa maneira, se aviltando, né? Ou então ela está num relacionamento que não faz bem, que é um relacionamento tóxico. Isso ela gosta, ela tem momentos de prazer, mas ela tem uma coisa constante que vai minando esse sistema de prazer. Ou às vezes ela está numa situação que ela realmente tem que suportar aquilo, como alguém doente na família, e ela tem que viver aquilo, e ela tem que passar por aquilo, né? E ela tem que ter essa fortaleza para descobrir os momentos de prazer naquilo, porque em algum momento um parente próximo, um pai, uma mãe, às vezes um filho muito doente por muito tempo, ou às vezes a própria pessoa também doente por muito tempo, ela vai perdendo justamente as situações de prazer dela, e isso vai destruindo esse nosso sistema, né? E a pessoa vai ficando primeiro melancólica, depois entristecida, e depois ela chega realmente no estágio de depressão. E aí a mente vai imediatamente voltando para o passado, como era. Ela para de viver o presente. E aí essas situações, a pessoa precisa de suporte, a pessoa precisa de tratamento, depende do estágio em que ela está. Muitas vezes, aquela situação de vida, se ela puder resolver, ela resolve. Se ela não puder resolver, ela vai precisar buscar ferramentas para combater essa depressão, para combater essa tristeza, né? E as principais ferramentas são, por um lado, pode ser o tratamento medicamentoso em casos mais intensos, né? Ela pode ter o tratamento psicoterápico, em que ela vai entender as origens daquilo que está levando ela até aquela perda de prazer. Ela vai atuar buscando situações em que vão estimulá-la a ter aquele prazer, né? E num terceiro aspecto, ela vai precisar fazer atividades que levem a isso, porque muitas vezes a pessoa não consegue mais
descobrir o prazer naquilo que ela tinha antes. Então ela vai precisar fazer atividade física mesmo sem prazer, ela vai precisar fazer atividades sociais mesmo sem ter prazer no primeiro momento, ela vai precisar fazer atividades psíquicas que vão começar a pôr em movimento a mente, e ela vai precisar se treinar a estar presente neste momento, a parar de visitar o passado, a tentar olhar a vida deste momento para frente. Tá? Eu vou fazer um parágrafo a respeito de tudo isso que eu falei, rapidamente, não é o tema deste vídeo, mas são situações específicas que levam a essa destruição através química, destruição desses neurotransmissores, que são a situação pós-parto e que são a situação em que a pessoa está usando medicamentos que levam a isso, que levam à diminuição da dopamina e da serotonina, e de doenças que levam a isso. Aí são situações muito específicas que precisam ser tratadas especificamente. E para finalizar o nosso vídeo, né, eu queria deixar essa mensagem para que as pessoas que estejam nesse estado, elas reconheçam e elas vão atrás, e que elas busquem a felicidade, porque esse é um direito de todos os seres humanos. O nosso corpo, ele é pronto para receber prazer, para receber bem-estar. E apesar da gente ter dificuldades na vida, a gente consegue vencer essas dificuldades com essa capacidade de lidar com os problemas e vencê-los. Né? A gente não consegue fazer isso sozinho, mas a gente consegue isso. E se você não está vivendo essa situação, mas conhece alguém que está vivendo essa situação, é muito importante que você dê apoio para essa pessoa. Porque as pessoas muitas vezes elas se colocam num momento de depressão, ela causa um isolamento. E aí a pessoa não busca mais ninguém, não busca mais ajuda e vai entrando numa espiral negativa. E às vezes você pode realmente ajudar essa pessoa a sair desse espiral negativo. Tá? Bom, era isso que eu queria dizer hoje. Tá? Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo se você acha que esse vídeo pode ser importante para alguém e até a próxima.